Bom, pessoal, vamos começar nossos exercícios sobre análise combinatória, uma área da matemática que é muito interessante. É uma das áreas mais interessantes a nível de ensino básico. Muita gente tem medo dessa área, mas eu costumo dizer que é uma das áreas que mexem com o que a gente tem de mais natural, mais intuitivo, que é a nossa criatividade. Então, vamos desenvolver e explorar bem a criatividade nesse assunto, tá bom? Vou fazer os exercícios do nosso caderno 3, do nosso intensivo. Vou começar com o problema número 1. Vou fazer algumas aulas aqui sobre o princípio da contagem e outras sobre agrupamentos, arranjo, combinação, aquela coisa toda, tá bom? Permutações e tudo mais. Mas agora a gente vai falar um pouco sobre contagem, que é um tema que usa basicamente as 4 operações. As operações básicas: adição, subtração, multiplicação e divisão, tá bom? Vamos lá começar com o problema número 1, para a gente ir aquecendo. Uma pessoa comprou um aparelho sem fio para transmitir músicas a partir do seu computador para o rádio do seu quarto. Esse aparelho possui 5 chaves seletoras e cada uma pode estar na posição 0 ou 1. É como se fosse ligado ou desligado, tá bom? Aceso ou apagado. Cada escolha das posições destas chaves corresponde a uma frequência diferente de transmissão. A quantidade de frequências diferentes que esse aparelho pode transmitir é determinada por... Bom, vou colocar aqui rapidinho. Vamos pensar o seguinte, que uma frequência é um grupo com 5 objetos. Isso aqui é uma chave seletora. Por exemplo, num sistema de equalização, se a gente fosse colocar assim, médio, médio agudo, agudo, médio grave, grave, várias frequências para serem selecionadas, tá bom? Então, quando ele fala assim, uma sequência escolhida, é uma que a gente chama de uma quíntupla, ou seja, uma sequência de 5 objetos, ordenadamente, tá bom? Aqui tem a vantagem e nós temos apenas 2 opções para cada. Eu costumo dizer que combinatória é uma situação para tomar decisão. Você vai tomar decisões, você vai fazer escolhas. Então, quando a gente põe esses tracinhos assim, tá? Como a gente está na primeira questão, vou só enfatizar algumas coisinhas. O número que tem aqui, ó, 0 ou 1, a gente vai colocar isso aqui é o número, não esqueça disso, jamais, de possibilidades. O número de possibilidades. Esse 2 que a gente põe aqui é o número de opções. A gente está fazendo escolhas. Quantas opções eu tenho? 2. Então, esse 2 não quer dizer que é o número 2 que eu estou selecionando, até porque nem existe 2 daqui no caso. É sempre 0 e 1. É como se a chavezinha tivesse acesa ou apagada, sim ou não, ligado, desligado, tá? Isso aqui é sempre o número de possibilidades. Nesse caso aqui, você teria 2 possibilidades para a primeira chave, 2 para a segunda, 2 para a terceira, 2 para a quarta, 2 para a quinta. O que dá 2 elevado à quinta, que a gente sabe que é 32. Quer dizer, essa é a resposta do problema. Você deve ter visto, inclusive, outras situações que podem aparecer isso. Por exemplo, imagina que... Quem nunca viu esse problema, né? Se você não viu, vai ver agora. Por exemplo, um shopping tem 5 portas. 5 portas. Essas portas podem estar abertas ou fechadas. Então, de quantas maneiras eu posso chegar ao shopping e encontrá-lo aberto? Olha só, a gente define o shopping estar aberto como se tem que ter pelo menos uma porta aberta, tá bom? Claro, né? A gente não pode chegar ao shopping e todas as portas estarem fechadas, então ele está fechado. A pergunta é, de quantas maneiras eu posso chegar ao shopping e encontrá-lo aberto? Aí você pode pensar, bom, ele pode estar aberto ou fechado, 0 ou 1, aqui pode estar aberto ou fechado, aqui pode estar aberto ou fechado, mesma coisa, 2, 2, 2, 2, 2. Aí isso vai dar 32. Olha que interessante, esse 32 tem todas as sequências possíveis. Todas as sequências.
inclusive uma sequência formada só por zero, tipo 0, 0, 0, 0, 0, que seria, por exemplo, todas as portas fechadas. Esse detalhe eu não quero na minha questão. Então, existe uma sequência proibida, digamos assim, dentro dessas 32, que seria, por exemplo, a sequência 0, 0, 0, 0, 0, que seria tudo fechado. Tudo fechado. Então, de 32 sequências, existe uma proibida. Então, na verdade, o número de maneiras de encontrar esse shopping aberto aqui seria, por exemplo, 31. Olha só, foi um pequeno adendo que eu fiz aqui. A questão está resolvida aqui como 32, mas eu coloquei um outro exemplo que é muito pertinente e pode ser que apareça para você em alguma questão, tá bom? Fica ligado. A questão que a gente vai fazer agora é a número 5, da página 62, a página seguinte. Bem legal esse problema. Vamos lá. Lembra do que eu falo, tá? Saiba sempre o que você está calculando. Nunca vá no automático, porque algumas questões elas são bem sutis em relação a certas armadilhas. E se a gente for tentar encontrar um jeito decorado, especialmente para esse assunto combinatório, é muito perigoso. Tenha sempre consciência do que você está fazendo. E lembra do que eu falei. A gente, combinatório é uma questão de tomar decisões. Então vamos lá. A gente vai tomar decisões, fazer escolhas. Questão 5 diz assim: 3 tubos de ensaio com rótulos A, B e C serão colocados em um suporte que possui 5 lugares alinhados e encontra-se fixado na parede. Eu vou fazer um pequeno esboço aqui só para facilitar. Vou colocar aqui. Fica mais simples. 1, 2, 3, 4, 5. Bom, olha o que ele diz. Sabendo que então, os tubos serão colocados nesses buraquinhos aqui. Sabendo que o tubo com rótulo A não pode ocupar as extremidades do suporte, o número de maneiras distintas de esses tubos serem colocados nesse suporte é. Nessa questão tem uma coisa muito legal. São 3 tubos. Dá para falar bastante coisa aqui. A, B e C. Primeira coisa. Existem 5 espaços e 3 objetos. Então, quando a gente vai colocar esses objetos nos buraquinhos, a gente escolhe o local, tá? Então, primeira frase que você tem que gravar é a pessoa que escolhe o lugar e não o lugar que escolhe a pessoa. Nunca esquece disso, tá? Então, o objeto escolhe o local. Então, primeira coisa importante para a gente considerar. Eu poderia simplesmente fazer uma conta aqui e já resolver, mas eu quero colocar na sua cabeça como é que se pensa combinatória. Isso é a coisa mais importante. Então, primeira coisa é o objeto, pessoa também pode ser. Escolhe o lugar. Isso é uma coisa bem importante. Bom, são 3 objetos, né? A, B e C. Como ele fala que o tubo A não pode escolher as extremidades, então eu vou tentar abordar o problema da seguinte maneira. Isso é algo muito comum em combinatória, por isso que eu quis trazer logo no início. Quando você tem alguma coisa proibida, ó, por exemplo, 2 pessoas não podem ficar juntas numa determinada configuração, ou um objeto não pode ocupar tal lugar, é muito comum a gente usar a seguinte estratégia. A gente faz o problema inicialmente como se nada tivesse proibido, tudo fosse permitido, e depois a gente faz o cálculo com os eventos proibidos e subtrai do total. Muito mais interessante fazer assim em determinados casos, porque isso vai dar uma fluidez grande na hora de resolver. A gente vai fazer de um jeito muito mais rápido. Então, vamos sistematizar novamente. A gente faz o total de casos, não esquece. O objeto escolhe o lugar, tá? Deixa eu só ajeitar aqui, tá aparecendo um I, mas é um E aqui. Um objeto escolhe o lugar e depois a gente faz os casos proibidos. Se liga só. Bom, primeira coisa, né? Existem 3 objetos. Então, inicialmente a conta é essa. O A, B, C.
primeira coisa que a gente vai fazer é, vamos pensar que é tudo permitido. Então eu pego o meu tubo de ensaio A e eu escolho quantos locais tem para mim. Quer dizer, o A ele pode ocupar qualquer um desses 5 espaços. Então eu tenho 5 possibilidades. Lembra? Aqui é o número de possibilidades. Existem 5 possibilidades para colocar no buraquinho. E aí, colocado em qualquer um, agora eu só tenho 4, porque um já está o tubo de ensaio A. Agora eu vou perguntar para o B. Quantos espaços tem para o B? 4. Se você escolher 2 desses, por exemplo, aqui, por exemplo, e aqui, sobram agora 1, 2, 3. Então isso aqui dá 60. 60 maneiras de colocar 3 tubinhos A, B e C aqui nos buraquinhos. Só que, como eu estava dizendo, essa ideia era pensando que tudo era permitido, mas o problema fala que o tubo A não pode ficar nas extremidades. Então agora eu vou fazer um segundo cálculo, considerando o A, esse aqui é o primeiro, e agora o segundo. O tubo A na extremidade. E depois eu subtraio um do outro. Vamos pensar agora. A, B, C. Presta bastante atenção que é simples. O tubo A ele vai estar necessariamente na extremidade. Aí eu pergunto, quantas extremidades existem aqui no meu set? Existem 2. Tem uma extremidade aqui à esquerda e tem uma extremidade à direita. Então o A ocupando uma extremidade necessariamente, existem 2 possibilidades, que pode ser à esquerda ou à direita. O B, então vamos supor que eu coloquei aqui, sobram 4 para o B, quaisquer, tanto faz, e agora sobram 3 para o C. Isso vai dar 24. O que é que significa? Das 60 configurações que eu achava que eram permitidas, existem 24 onde o tubo A está em uma das extremidades e essas configurações são proibidas. Portanto, a resposta é 60 menos 24, que dá 36. E aí está resolvido o problema. 36 é a alternativa C de casa. Vamos para a próxima. Questão número 6. Diz o seguinte, página 62. A prova final de geografia de uma escola é composta de 10 itens, como alternativas tipo verdadeiro ou falso. De quantas maneiras diferentes um estudante poderá responder a esta prova de forma que ele só assinale apenas uma alternativa em cada questão? Quando ele fala de quantas maneiras você pode responder a prova, significa todas as possibilidades, tá? Se ele souber questão, não souber, tudo que pode acontecer. Esse cenário, eu coloquei de propósito aqui nessa aula, é exatamente igual ao primeiro. Só para falar e enfatizar, ratificar que combinatória muitas vezes traz problemas idênticos, apenas com uma roupagem diferente. Tá? Essa roupagem, né, o que veste a questão, é o que muita gente tem dificuldade, mas no fundo existem muitos raciocínios que resolvem a grande maioria das questões. Nunca pense que combinatória, eu já vi muita gente falar isso, a combinatória é difícil porque cada questão é um raciocínio totalmente diferente, um raciocínio novo. Isso não é verdade, absolutamente. Tá? Combinatória, existem raciocínios que resolvem uma quantidade enorme de questões, raciocínios gerais que nos auxiliam para resolver um monte de coisa. Agora, a combinatória é rica na parte da roupagem da questão. Então não tem nenhum assunto que envolva tão bem uma questão como combinatória e probabilidade, por exemplo. Você acha que é uma coisa nova, mas na verdade é apenas uma releitura de algum tema. Tá? Então essa questão aqui é exatamente igual a essa, só mudou a roupa. 1, 2, 3, são 10 questões, 10 problemas. E para cada um tem 2 possibilidades, verdadeiro ou falso,
verdadeiro ou falso, verdadeiro ou falso. Ou seja, 2 elevado a décima, que é uma potência bem conhecida, 1024. Um detalhe, imagina que se fosse uma questão, uma questão com 5 alternativas, A, B, C, D, E, seria 5 possibilidades, 5 possibilidades, 5 possibilidades, para cada um seria 5 elevado a décima, tá? Só para ficar a dica. Aí imagina o Enem. Olha que loucura. O Enem são 45 questões de matemática. Imagina que uma pessoa vai chutar todas as questões. Olha só, dá 5 elevado a 45. Isso é loucura, né? A probabilidade de uma pessoa chutar as 45 questões do Enem e acertar todas é um gabarito 100% correto nesse mar infinito aí de possibilidades. É muito mais fácil ganhar na Mega Sena, mas muito mais fácil. Bom, questão 7. Desde 1999, houve uma significativa mudança nas placas dos carros particulares em todo o Brasil. As placas que antes eram formadas por apenas 6 caracteres alfanuméricos foram acrescidas de uma letra, passando a ser formadas por 7 caracteres, sendo que os 3 primeiros caracteres devem ser letras, dentre as 26 letras do alfabeto, e os 4 últimos devem ser algarismos, de 0 a 9. Essa mudança possibilitou a criação de um cadastro nacional unificado de todos os veículos licenciados e ainda aumentou significativamente a quantidade de combinações possíveis de placas. Não são utilizadas placas em que todos os algarismos sejam iguais a 0. Nessas condições, a quantidade de placas que podem ser utilizadas é igual a... Olha só. Vamos primeiro pensar na estrutura da placa. São 7 caracteres, 7 símbolos. Os 3 primeiros, letras. E os 3 últimos, números. Bom, vale tudo. Só não vale uma placa onde os 4 algarismos são iguais a 0. Se liga só. Vamos fazer um raciocínio análogo a esse aqui. É isso que eu estou querendo mostrar. Ideias servem para resolver muitas coisas, tá? Só muda o contexto. Aqui era um conjunto de tubos de ensaio. Aqui é uma placa de carro, mas a ideia é a mesma, tá? Então, olha só. Vamos fazer o total. Faz de conta que não tem proibição nenhuma, tá? Então, seria assim, letra, 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 número, 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 número. Para a letra, tem quantas possibilidades? 26. E para a próxima, 26. E para a próxima, 26. Aí você diz, mas às vezes fica 26, 25, 24. Quando é que acontece isso? Quando as letras são diferentes. Se você tivesse assim, as letras têm que ser distintas necessariamente. Aí beleza. Aí você faz 26, 25, 24 e assim por diante. Bom, os números também não precisam ser distintos, portanto eu tenho 10 possibilidades, 10 possibilidades, 10 possibilidades, 10 possibilidades. Não esquece, tá? Número de possibilidades. Aqui, quando eu falo possibilidades, é porque eu tenho os números de 0 a 9. Então, realmente são 10 possibilidades. Bom, isso aqui seria o total. 26 ao cubo vezes 10 à quarta. Só que ele diz que existe um cenário que é proibido. O cenário proibido é aquele cenário, deixa eu apagar aqui, onde todos os algarismos são iguais a 0. E as letras podem ser quaisquer, tá? Mas os algarismos, ele fala aqui, todos iguais a 0, isso não pode acontecer. Então vamos fazer o seguinte, vamos calcular quantos cenários existem, quantas configurações existem, onde os 4 algarismos são iguais a 0 e eu subtraio daqui, tá bom? Aí você vai dizer, só tem um caso, todos os algarismos iguais a 0. Não, porque tem as letras ainda que podem variar, beleza? Então tem muito mais casos, se liga. O caso aqui com os 4 algarismos iguais a 0. Seria o seguinte, letra, 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 número, 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 número.
tudo igual a zero. Uma possibilidade, uma possibilidade, uma possibilidade, uma possibilidade, tá bom? A gente está falando aqui em cima, mas eu botei um. É um número de possibilidades. Que possibilidade é essa? É o algarismo ser zero, tá? Foca bem nisso aí. E aqui são as letras. Quantas possibilidades? 26, e aqui 26, e aqui 26. Ou seja, eu tenho um total de 26 ao cubo possibilidades, casos proibidos, e tem um total de 26 ao cubo vezes 10 à quarta casos. O que eu vou fazer? Faço o total menos os casos proibidos. Então, a resposta seria 26 ao cubo vezes 10 à quarta menos 26 ao cubo. E aí você olha para as alternativas para ver se já dá para marcar ou se você precisa fazer alguma manipulação. Ó, do jeito que está aí, não tem nas alternativas, mas perceba que é possível colocar em evidência o 26 ao cubo. É isso que a gente vai fazer. 26 ao cubo vezes 10 à quarta, dividido por 26 ao cubo, dá 10 à quarta. E 26 ao cubo dividido por 26 ao cubo dá 1. Desse jeito agora tem. Fica a letra C de casa. Bom, o que a gente começou aqui é o princípio da contagem. Temos mais ainda uma aula sobre isso, tá? E espero que vocês tenham compreendido bem. E vamos manter o foco, vamos continuar estudando, que tem muito mais coisas para a gente conversar ainda, tá bom? Até lá!